Situações de emergência na odontologia. A incidência das situações de emergência e urgência na prática odontológica parece estar associada ao estresse cirúrgico, que consequentemente pode aumentar a ocorrência de lipotimia, síncope, vasodepressora, síndrome de hiperventilação e outras alterações cardiovasculares, pulmonares e metabólicas. Então, existem muitas situações de urgência e emergência que são vivenciadas no consultório odontológico. Uma delas é a alteração da pressão arterial, o aumento da pressão arterial, o pico hipertensivo, que geralmente isso acontece em pacientes que já têm o diagnóstico de hipertensão arterial. A pressão arterial é caracterizada pela pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna da parede das artérias e é determinada pela alteração da pressão no sangue das artérias. Quando as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, a pressão está aumentada, ou seja, há um diagnóstico de hipertensão arterial. Segundo a 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, a hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e estruturais dos órgãos-alvos, que esses órgãos-alvos são o coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e as alterações metabólicas como consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Na hipertensão arterial, o paciente ele pode apresentar aumento da pressão acima dos valores normais devido ao estresse emocional ou à ansiedade. No entanto, pode apresentar a doença crônica chamada hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é um dos mais importantes problemas de saúde pública, que apresenta baixa taxa de controle e alta prevalência. Sabe-se que a elevação da pressão arterial a partir de 115 por 75 milímetros de mercúrio aumenta a mortalidade por doença cardiovascular. Nas últimas 3 décadas, no Brasil, foi observada a tendência à diminuição da prevalência da hipertensão arterial sistêmica, de 36,1% para 31%, com predomínio entre homens. Fatores de risco. Os fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica são idade, é mais propenso a acometer idosos, gênero, mulher, etnia negra, excesso de peso e obesidade, desde jovens, obesidade central, ingestão excessiva de sódio, consumo crônico e elevado de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos, menor nível de escolaridade. Então, esses são os fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Os sintomas mais comuns são rubor facial, dores de cabeça, tontura, sangramento pelo nariz, que aí o termo científico é epistaxe, cansaço, e quando o indivíduo apresenta uma hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, pode apresentar dores de cabeça, vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão borrada, em decorrência de lesões que afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Hipertensão arterial. Cuidados. O que o cirurgião dentista, o que o profissional ele deve fazer diante dessas situações? Caso o paciente com hipertensão arterial apresente dores de cabeça, vômito, dispneia ou falta de ar, agitação e visão borrada, interrompa o tratamento, posicione o paciente de maneira confortável. O paciente pode ser submetido a procedimentos odontológicos de caráter eletivo ou de urgência. Você deve planejar sessões curtas de atendimento preferencialmente entre as 10 e as 12 horas da manhã. Por que entre as 10 e as 12 horas da manhã? Porque é quando o paciente
geralmente tem ingerido a primeira dose da medicação e aí ele está sob o efeito dessa medicação. Então, a orientação é que os pacientes que tenham um diagnóstico de hipertensão arterial sejam atendidos nesse horário por estarem sob o efeito da medicação, que é de uso contínuo. Caso o procedimento seja prolongado, monitore a pressão arterial durante a intervenção. Prescreva benzodiazepínico, pré-anestesia para evitar o aumento da PA por condições emocionais e pode ser realizada a sedação mínima. Procedimentos odontológicos eletivos são contraindicados. Deve encaminhar o paciente para o controle da PA. Então, se não será realizado um procedimento de urgência, se é um procedimento eletivo, o cirurgião dentista deve remarcar aquele atendimento e encaminhar o paciente para um serviço onde ele possa ter a sua pressão arterial controlada. Nas urgências odontológicas, pulpites, perissegmentites e abscessos, o mais importante é o alívio da dor. Então, o cirurgião dentista, nesses casos de urgência, ele pode realizar o procedimento, só que de forma cautelosa, né? Como eu já falei anteriormente, fazendo um monitoramento da pressão arterial e observando as condições clínicas daquele paciente. O procedimento deve ser rápido e sob sedação, e deve-se levar em conta infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e diabetes mellitus. Então, o cirurgião dentista precisa estar atento a essas situações. E aí, observar o quadro clínico daquele paciente para poder intervir da melhor maneira possível. Uma outra situação que também é vivenciada no consultório odontológico, uma outra situação de urgência que também é vivenciada no consultório odontológico é a hipotensão. Da mesma forma que a pressão arterial ela pode se elevar, ela também pode diminuir, a depender do quadro do paciente. É caracterizada por níveis pressóricos abaixo do normal. Pode ocorrer devido à desidratação, jejum prolongado, hipovolemia, problemas cardíacos, uso excessivo de medicações contra a hipertensão, diuréticos, vasodilatação secundária, a quadros inflamatórios ou distúrbios neurológicos. O paciente pode apresentar também hipotensão ortostática, devido ao déficit momentâneo na irrigação do cérebro, por causa do retorno venoso mais lento e do subsequente débito cardíaco no momento em que se levanta rapidamente, após algum tempo, deitado, agachado ou sentado. Então, essa é uma situação em que o paciente pode ter uma queda de pressão. E aí é importante que o cirurgião dentista esteja atento, observe o seu paciente. Uma outra situação que também é vivenciada no consultório odontológico é a lipotomia e a síncope, que é o desmaio e o pré-desmaio. A lipotomia, que é considerado o pré-desmaio, é uma situação na qual o paciente relata mal-estar e sensação de desmaio, sem que esse efetivamente ocorra. Apresenta alteração da consciência, mas não perda total. O paciente ele pode apresentar sinais e sintomas como palidez, sudorese e visão turva. Já na síncope, o paciente ele desmaia. É caracterizada pela perda transitória da consciência, como resultado da baixa perfusão cerebral, geralmente por queda temporária e súbita da pressão arterial, associada à incapacidade de manter-se na posição de pé, com recuperação espontânea e completa. Apresenta bradicardia, que são os batimentos cardíacos abaixo do normal, isso a gente já viu na aula anterior, palidez, sudorese, fraqueza, respiração superficial, pressão baixa e a visão turva. Então, o paciente que teve uma síncope, né, que desmaiou, ele apresenta esses sinais e sintomas. Procedimentos. Cuidados que o cirurgião dentista deve ter com o paciente que teve uma síncope ou uma sensação de desmaio, uma lipotomia. Interrompa o tratamento, remova todo o material da boca do paciente para evitar que ele
se engasgue, né, obstrua a via aérea por algum corpo estranho, né, por algum desses materiais, monitore a pressão e o pulso, peça que inspire e expire profundamente até o mal-estar passar e não permita que esse paciente se levante sozinho. Se ocorreu a síncope, posicione o paciente da maneira mais confortável possível. Geralmente, nós colocamos o paciente na posição de Trendelenburg, né, que é com os membros superiores acima das demais partes do corpo. Então, o paciente ele fica com as pernas para cima, né, para facilitar o retorno venoso. Lateralizar a cabeça do paciente para evitar que ele aspire secreção. Porque caso o paciente, como a gente já falou anteriormente, o paciente ele tem ânsia de vômito, então esse paciente ele pode vomitar. E aí, se essa cabeça dele não estiver lateralizada, corre o risco dessa secreção ser broncoaspirada e ir para o pulmão e isso gerar um quadro muito mais complicado para esse paciente. Por isso que o cirurgião dentista precisa ter esse cuidado, que nessas situações lateralizar a cabeça do paciente para que quando ele vomite, né, ou caso ele coloque alguma secreção para fora, ele não corra o risco de broncoaspirar. Ao recobrar a consciência, deixar o paciente sentado por alguns minutos e aí você aproveita para fazer a monitoração dos sinais vitais. Usa a oximetria de pulso, verifica a pressão arterial, verifica a respiração e verifica os batimentos cardíacos. Obstrução de vias aéreas é uma situação de urgência e emergência também muito comum em consultório odontológico. A obstrução das vias aéreas é caracterizada por um evento súbito, repentino, no qual um corpo estranho provoca a obstrução, resultando em uma asfixia. O paciente ele fica, de fato, sufocado. A ovácea é toda situação que impede total ou parcialmente o trânsito de ar ambiente entre os alvéolos pulmonares. Na prática odontológica, há risco de objetos caírem na cavidade oral ou na orofaringe e, consequentemente, provocar uma ingestão ou aspiração de um corpo estranho. Por isso é importante que o profissional esteja atento e, no caso dessas situações acontecerem, né, de fato o paciente ter a sua via aérea obstruída por um corpo estranho, o profissional ele deve agir da melhor forma possível. Se há passagem de ar, o paciente é capaz de tossir e emitir sons vocais. A asfixia é leve ou parcial e é recomendado permanecer do lado do paciente e solicite para ele tossir para tentar eliminar o corpo estranho. Então, se o paciente está consciente e orientado, o paciente consegue ter ciência de tudo que está acontecendo ao seu redor e ele ainda consegue emitir algum som vocal, o profissional cirurgião dentista pode solicitar que esse paciente ele tussa, né, para expelir aquele objeto. Se o paciente não conseguir tossir nem emitir sons e respirar, apresenta asfixia grave ou total. É recomendado realizar compressões abdominais em pé, a manobra de Heimlich. Esta manobra eleva o diafragma e aumenta a pressão na via aérea e serve para criar uma tosse artificial e expelir um corpo estranho da via aérea. Então, pessoal, essa é a manobra de Heimlich. Estudaremos melhor essa manobra na aula de suporte básico de vida, tanto na aula expositiva como na aula prática. Porém, já vamos conversar um pouco sobre ela. Nessa manobra, o profissional ou a pessoa que vai realizar as compressões abdominais deve se posicionar atrás do paciente, na altura do paciente, certo? Se for uma criança, o profissional ou a pessoa que irá realizar a manobra precisa estar ajoelhado. Você vai abraçar o paciente de modo que as mãos elas fiquem na frente do seu corpo, como mostra aí na imagem. Na imagem 3, a mão ela deve ficar na frente do paciente.
Fechar uma das mãos e colocar o lado do polegar da mão fechada contra o abdômen do paciente, na linha média, ligeiramente acima do umbigo e bem abaixo do externo. Então, a posição da mão, ela fica da forma que está mostrando aqui a figura 2. No paciente, as mãos elas ficam posicionadas da forma que mostra a figura 3. Agarrar a mão fechada com a outra mão e pressionar a mão fechada contra o abdômen do paciente, realizando a compressão rápida e forte para cima, como se estivesse fazendo a letra J. As compressões devem ser repetidas até que o objeto seja expelido da via aérea ou o paciente pare de responder. Se o paciente parar de responder, não estiver consciente e não estiver responsivo, ou seja, o paciente ele não consegue emitir mais sons e ele tem ausência de pulso, aqui é só uma imagem mostrando como é feita essa manobra de desengasgo em bebês e crianças, certo? Estudaremos também de forma mais precisa e detalhada na aula de suporte básico de vida e na aula prática presencial. Em gestante ou obesos, aplique a compressão torácica ao invés de compressão abdominal. Por quê? Porque o aumento daquela barriga, né, vai dificultar e não vai conseguir ter a compressão devida no abdômen. Então, por isso que é feita as compressões torácicas, porque esse aumento abdominal dificulta essa compressão. Paciente inconsciente e não responsivo, iniciar manobras de reanimação cardiopulmonar e pedir socorro médico. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, quando eu estava lá falando sobre a manobra de Heimlich. Paciente parou de responder, paciente não emite mais sons, paciente não tem mais a presença de pulso, colocar o paciente em uma superfície rígida, né, no chão, ou se no seu ambiente de trabalho, na sua clínica, tiver carrinho de emergência e tiver a placa, você vai colocar a placa embaixo da maca. O ideal é que o paciente esteja numa superfície rígida, porque senão a compressão ela não será de qualidade. Então, o paciente que está inconsciente e não responsivo, o profissional ou o leigo deve iniciar as manobras de reanimação e pedir o socorro médico imediatamente. Obstrução de vias aéreas, procedimentos. Quando iniciado as compressões, né, a reanimação cardiopulmonar do paciente que teve uma obstrução de via aérea e essa obstrução foi grave, né, obstruiu total a via aérea, o paciente parou de respirar, você vai iniciar as compressões cardíacas, né, a reanimação cardiopulmonar, e aí, além das compressões, você vai oferecer a ventilação, certo? E aqui essa imagem é só mostrando como deve ser feita a manobra de abertura de via aérea e como deve ser posicionado, né, a bolsa válvula máscara, que em alguns estabelecimentos no sentido de clínicas odontológicas, né, que tem carrinho de urgências, eles vão dispor desse equipamento, né, que algumas pessoas chamam de ambu, mas ambu, pessoal, é marca, então o nome científico é bolsa válvula máscara. Então, você vai ofertar a oxigênio, né, a ventilação, através desse equipamento. Porém, sempre lembrando que para ofertar ventilação, você precisa abrir a via aérea do paciente, porque senão não vai adiantar. Uma outra situação que também é comum em consultórios odontológicos é a síndrome de hiperventilação. A síndrome de hiperventilação é comum no consultório odontológico e é causada frequentemente por ansiedade.
Esta situação é caracterizada pelo aumento excessivo da ventilação, de 25 a 30 respirações por minuto, pelo aumento da quantidade inspirado por unidade de tempo. Então, há um aumento das respirações, da ventilação. Os sinais e sintomas são sensação de sufocamento, aumento da profundidade dos movimentos respiratórios, xerostomia, que é a sensação de boca seca, distúrbios visuais, dor torácica, tonteira, vertigem, taquicardia, dor abdominal, espasmos musculares, tremor, perda da consciência, formigamento nos dedos das mãos e pés e na região perioral. Então, esses são os sinais e sintomas do paciente que está com a síndrome de hiperventilação. E tudo isso pode ser causado, pessoal, pela ansiedade. Uma outra situação de urgência e emergência comum no consultório odontológico é a crise asmática. A asma ela é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. Esta inflamação está associada à hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo. Ocasiona episódios recorrentes de sibilos, dispneia, opressão torácica e tosse, decorrente de obstrução do fluxo aéreo. Intrapulmonar, generalizada e variável, reversível espontaneamente ou com tratamento. Nos casos de paciente que tem um diagnóstico de asma, a orientação que o cirurgião dentista deve fornecer ao seu paciente é que, durante o procedimento, ele traga os seus medicamentos de uso contínuo. Porque caso tenha alguma necessidade durante o procedimento, o próprio paciente pode fazer uso da sua bombinha broncodilatadora. Os sintomas mais frequentes são sibilos, dispneia, cianose, aumento da frequência respiratória, que vai acima de 30 respirações por minuto, episódios recorrentes de ofegar, desconforto torácico, dificuldade, impossibilidade de falar, uso da musculatura acessória da respiração e tosse. Uma outra situação comum de acontecer em consultório odontológico é o edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é caracterizado por congestão pulmonar, ou seja, um acúmulo anormal de líquidos no interstício e nos alvéolos pulmonares. Os sinais e sintomas são tosse seca ou com expectoração, dispneia súbita e intensa, aumento da frequência respiratória, cianose, sudorese e eventualmente dor torácica. A PA e a frequência cardíaca podem estar elevadas ou baixas, dependendo da causa do edema. Procedimentos. O cirurgião dentista deve interromper o tratamento, deixar o paciente em posição sentado, com os braços para frente do corpo, apoiado numa cadeira ou numa mesa. Solicite o serviço de emergência com auxílio do esfigmomanômetro. Faça um garrote dos membros superiores, 5 minutos em cada braço, de forma alternada. Isso, pessoal, para diminuir para facilitar, no caso, para melhorar a ventilação, a respiração desse paciente. Avalie os sinais vitais e, se necessário, inicie o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Uma outra situação também muito comum em consultório odontológico são casos de hipoglicemia, ou seja, diminuição da glicemia, da glicose no sangue do paciente. Hipoglicemia é caracterizado por um nível baixo de glicose, abaixo de 70 miligramas por decilitros. É importante não considerar apenas este número. Nas situações extremas, a hipoglicemia pode levar à perda de consciência ou crises convulsivas. Os sinais e sintomas de hipoglicemia são sudorese fria, aquela pele pegajosa, calafrios, confusão mental, delírio, tremor, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, impaciência, taquicardia, tontura ou vertigem, fome, náusea, sonolência, visão turva e sensação de formigamento nos lábios e na língua.
cefaleia, fraqueza e déficit de coordenação motora. Então, o paciente, ele apresenta todos esses sintomas, ou algum deles. Mas a principal característica é a diminuição da glicose no sangue. Por isso que é importante o profissional também ter no seu consultório disponível um glicosímetro, né, um aparelho em que você fura o dedo do paciente e com esse aparelho você consegue verificar a glicemia capilar desse paciente. Então é importante também o cirurgião dentista que atende pacientes com comorbidades ter em seu consultório disponível esse equipamento, né, um glicosímetro para fazer a leitura da glicemia capilar do paciente em caso de hipoglicemia. Pessoal, então, uma outra situação que é comum, uma outra situação de urgência que é comum no consultório odontológico é a convulsão. A convulsão é um distúrbio caracterizado pelo aumento excessivo e desordenado da atividade elétrica cerebral, que causa contratura muscular involuntária. Pode ser classificada em dois tipos, parcial ou focal, na qual apenas uma parte do hemisfério cerebral é afetada, ou generalizada. Ou generalizada, na qual os dois hemisférios cerebrais são atingidos. As convulsões podem ser desencadeadas, por exemplo, por estresse emocional, ruídos, odores, né, cheiros fortes ou luzes fortes. Os sinais e sintomas mais comuns das convulsões parciais são alteração do nível de consciência, que pode não estar presente, né, o paciente pode desorientar, movimentos involuntários, alteração da sensação de paladar, olfato, visão, audição e da fala, e alucinações e vertigem. Convulsão. Como o profissional ele deve agir? Posicione o paciente em decúbito lateral para que não aspire a própria saliva ou vômito. Você deve remover os objetos ao redor que favoreçam o risco de machucá-lo. Deve afrouxar as roupas. Tente fazer a abertura da via aérea. Não introduza nenhum objeto na cavidade oral, nem tente puxar a língua para fora. Você não deve, nesse momento, né, durante a crise convulsiva, colocar nenhum objeto, nem as mãos, nada na boca daquele paciente. Por quê? Porque corre o risco daquele paciente lhe morder. E isso gerar um dano muito maior para você. Ao invés de termos um paciente, teremos dois. Como o paciente ele perde noção do que ele está fazendo, ele pode morder o seu dedo e chegar a arrancá-lo. Então, o ideal é que o profissional, durante a crise convulsiva, ele não coloque, ele não introduza a mão, ele não introduza nenhum objeto na cavidade oral daquele paciente. Cronometre o tempo da convulsão, encaminhe o paciente para o serviço de saúde, tão logo a convulsão tenha passado. Uma outra situação também comum em consultório odontológico é o AVE, acidente vascular encefálico. É definido como uma alteração súbita da função neurológica. No AVE isquêmico, é ocasionada por obstrução de uma das artérias que irrigam o encéfalo, e no AVE hemorrágico é ocasionada pela ruptura de um vaso ou aneurisma, que provoca o extravasamento de sangue para o encéfalo. Os sinais e sintomas são cefaleia, né, que é dor de cabeça excessiva, alteração da consciência, fraqueza de um dos lados do corpo, assimetria facial, vertigem, alteração da fala, perda da visão, náuseas e vômitos. Procedimento. Após o reconhecimento do AVE, né, acidente vascular encefálico, você deve chamar o serviço de urgência e monitorar os sinais vitais. Após essa identificação, né, você deve chamar por ajuda, pedir por ajuda. Porém, existe alguns cuidados que o profissional ele pode ter, né, algumas características que o profissional ele pode observar para entender se o que está acontecendo é ou não um acidente vascular encefálico. No suporte básico de vida, nós utilizamos a escala de Cincinnati.
que é exatamente para fazer uma avaliação neurológica e entender se aquele paciente é ou não uma situação, ou melhor, tá ou não tendo um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico. Então, como é que é feita e como é que é utilizada essa escala de Cincinnati? O que o profissional vai observar é a simetria facial, né? O primeiro ponto a ser observado é a assimetria facial, que aí, no teste, né, como mostra aqui na imagem, o profissional ele vai pedir ao paciente que realize movimentos que tenham que testem a mímica facial, como por exemplo, sorrir. O normal é que o paciente movimenta os músculos faciais de forma simétrica. O anormal, o paciente movimenta apenas um lado da face e a aparência é assimétrica, ou seja, é diferente um lado da face para o outro. Então, esse é o primeiro teste, a assimetria facial. O segundo ponto que nós avaliamos com a escala de Cincinnati é a queda, a debilidade dos membros superiores. Como é que é feito o teste? O profissional ele pede ao paciente que levante ambos os membros superiores por 10 segundos. Você vai pedir para que o paciente levante os braços. O normal é que os membros superiores se mantenham erguidos de forma simétrica. O anormal é que o paciente apresente fraqueza em um dos braços, o paciente não ergue um dos braços ou os mantém elevados de forma assimétrica. E aí você pode também testar pedindo para que o paciente lhe dê um abraço, né? Que é uma forma de que ele eleve os dois membros superiores, no caso os dois braços. E aí através disso você vai conseguir avaliar se há ou não um movimento anormal. Um outro ponto que é avaliado é a fala do paciente. O profissional ele pede ao paciente para reproduzir uma frase simples. O normal é que o paciente fale normalmente. O anormal é que o paciente apresente dificuldade, fala lenta ou uso incorreto de palavras. Então, através dessa escala de Cincinnati, nós conseguimos identificar se o paciente está ou não com a suspeita de AVE. E a partir daí, a conclusão e algum achado anormal, encaminhar esse paciente ou pedir ajuda do socorro médico imediatamente. Uma outra situação também comum no consultório odontológico é o infarto agudo do miocárdio, o IAM, que é causado por uma isquemia miocárdica com evidência de injúria ou necrose do miocárdio. Os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio são dor torácica opressiva, né, que é a dor precordial, aquela dor no peito, ou angina, geralmente em queimação e de início súbito, que pode irradiar para o pescoço, membro superior esquerdo, dorso ou região do abdômen superior. Formigamento no braço, geralmente braço esquerdo, suor frio, né, aquela sudorese pegajosa, náuseas, falta de ar, fraqueza e dor na região torácica posterior e na mandíbula. Então, esses são os sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio. Na abordagem ao paciente com suspeita do infarto agudo do miocárdio em ambiente extra-hospitalar, é importante verificar a história clínica, características dos sintomas atuais, momento do início, tempo de duração, qualidade, intensidade e relação com o esforço e repouso, e presença de doença coronária estabelecida, como por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. O IAM é a causa mais comum de parada cardíaca. No entanto, o infarto agudo do miocárdio e PCR são sinônimos, pois o infarto agudo do miocárdio pode ocorrer na ausência da parada cardiorrespiratória. Uma outra situação também comum é a parada cardíaca, né, a parada cardiorrespiratória. A PCR causa a parada do funcionamento do coração e dos pulmões e resultará em morte, caso não seja realizado nenhum procedimento. Esta situação é caracterizada pela ausência da responsividade, pela perda da consciência e perda da respiração e pulso. Na PCR deve ser utilizado o protocolo para ressuscitação cardiopulmonar, RCP,
As diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar são destinadas tanto aos profissionais de saúde quanto a leigos. Existem associações brasileiras e americanas que determinam diretrizes para esse atendimento, né? E elas são destinadas tanto a profissionais de saúde como aos leigos. Então, essas diretrizes elas são atualizadas a cada 5 anos. E aí, os profissionais e os estabelecimentos de saúde, né, e os leigos, eles devem seguir essas orientações. Normas reguladoras, diretrizes e protocolos são desenvolvidos para orientar o reconhecimento e os procedimentos nas situações de urgência e emergência. Esses documentos são frequentemente atualizados e devem ser seguidos. No atendimento ao paciente, os protocolos de suporte básico de vida, né, reanimação cardiopulmonar, são revisados a cada 5 anos pela American Heart Association. Então, pessoal, no suporte básico de vida, nós seguimos as orientações das associações brasileiras e internacionais de atendimento às urgências. E é importante o profissional estar sempre se atualizando nesses protocolos. Na próxima aula, na aula destinada a suporte básico de vida, tanto a aula expositiva como a aula prática, nós iremos ver de forma detalhada as diretrizes atualizadas para o atendimento às urgências no caso da parada cardiorrespiratória. Essas são as referências utilizadas e até a próxima aula.